que o Pelé calado é um poeta. Eu só queria poder dar alegria no povo. Vai ser 58-0. Vai que vai, vamos. Quer namorar comigo? Todo torcedor do América é maluco. Olha o David, cruzou pro David. Neymar Júnior é o nome dele. Criança de colo, correndo. O Meme Explica aproveita a Copa do Mundo de Futebol para entrar no mundo do futebol. Mas saem os artilheiros, os gols, os árbitros, o VAR e entra onde o futebol se mistura com a política, com a economia, com a diversidade, democracia. Ou seja, nessa temporada o Meme Explica o futebol. Bem, amigos, começando agora mais uma temporada do Meme Explica. E dessa vez a gente vai falar de quê? De futebol, amigo! Mas fica tranquilo, eu não vou usar essa voz e você não tá no canal errado. Não é uma mesa redonda, a gente não vai falar das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, da arbitragem, nem do famigerado VAR. Se bem que esse até merecia a gente falar, né? Ele vai checar. O Meme Explica entrou em clima de Copa do Mundo e vai falar do bom e velho esporte bretão. Aí você deve estar pensando, mas explicar o futebol, Fran? O que tem para explicar, meu querido amigo? 11 pessoas correndo atrás de uma bola, quem meter ela mais vezes dentro do gol leva. Simples? Não. Errado. O futebol vai muito além disso. Nesses mais de 100 anos de história, o futebol deixou de ser só um esporte, uma diversão, uma prática atlética, um simples jogo. O futebol virou elemento essencial nos aspectos culturais, sociais e econômicos em boa parte do mundo. Ele está presente na identidade de comunidades, sociedades e países. Há quem diga que o futebol é o ópio do povo, ou seja, um entretenimento de massa que faz as pessoas desviarem de questões mais sérias, como a política, por exemplo. E que esse seria o motivo dele ser o esporte mais popular do mundo, essa capacidade de distrair as pessoas, tirar elas da realidade. Mas a verdade é que essa análise não podia estar mais errada. O futebol está diretamente ligado a muitas áreas diferentes e influencia tanta coisa séria que a gente às vezes nem imagina. O futebol é um esporte que se tornou popular a ponto de ter metade da população do planeta assistindo uma final de Copa. E por vários motivos. Existem os motivos, digamos, filosóficos. A gente pode dizer que é um esporte que exalta o mérito, o desempenho, a habilidade, ao mesmo tempo em que é incerto, imprevisível, que depende de coisas não explicáveis pela lógica. Seria o tal sobrenatural de Almeida, do nosso grande Nelson Rodrigues. Ele também é um esporte que permite a ascensão social para qualquer pessoa, independente de origem, país, cultura. E tem mais, é um esporte onde não basta ser bom individualmente. É essencial o trabalho em equipe, a solidariedade, a divisão de tarefas. O futebol faz a gente ver ali dentro de um campo várias coisas que representam a nossa vida mesmo. Inclusive os erros, as falhas, as frustrações. Olha o David, cruzou pro David. E é um esporte simples, que qualquer criança com alguma coisa que sirva de bola, uma lata, uma meia, um copinho de plástico, de papel, qualquer coisa que dê para chutar, abre uma possibilidade de sonhar sem limites. É difícil mesmo explicar por que o futebol é tão popular e tão importante hoje em dia. Como é do nosso costume, aqui no Meme Explica, a gente vai então voltar às origens, mas não às origens do esporte, do futebol em si, mas às origens do evento esportivo mais assistido no planeta, aquele que marca as nossas vidas, as épocas, as nossas memórias. Como dizem, a vida é o que acontece entre as Copas do Mundo. Mas eu não quero falar como foi a Copa X, onde foi realizada a Copa Y, quem ganhou a Copa Z. Provavelmente foi o nosso Brasil. Isso uma busca na internet resolve rápido. Eu quero falar do que a Copa representou na história do mundo. As Copas do Mundo existem há quase 100 anos. A primeira aconteceu em 1930, mas a ideia de criar esse evento de confraternização global surgiu há mais tempo até. Em 1904 foi fundada a FIFA, Federação Internacional de Futebol, em Paris. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, só em 1928 foi aprovada a organização do primeiro Campeonato Mundial de Futebol. Pois é, a guerra sempre atrapalhando tudo, até as Copas. A sede escolhida foi o Uruguai, para comemorar o centenário de independência do país e também por ser o país que a seleção tinha acabado de vencer a medalha
de ouro nas 2 Olimpíadas anteriores. Jogando em casa, o Uruguai foi o vencedor da primeira Copa da história. E na sequência, já na edição de 1934, a segunda da história, a gente tem o primeiro exemplo da importância da Copa na geopolítica global. É que na época o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial, com vários conflitos bélicos sendo travados, e a Itália sob o regime fascista do ditador Benito Mussolini. Um discurso extremamente nacionalista e baseado numa falsa premissa de superioridade, o movimento nazi-fascista usava o esporte para inflamar o patriotismo entre os cidadãos italianos. Mussolini, de certa forma, e por interesses políticos, acabou popularizando o futebol numa época em que o ciclismo era o esporte preferido na Itália. Foi ele quem conseguiu que a Copa de 34 fosse realizada no seu país, e o regime fascista utilizou o evento como palanque político para enaltecer o nacionalismo e, claro, a figura do seu ditador. Para completar, Mussolini ainda fez uma série de artimanhas para sua seleção conquistar o título como aconteceu. Reza a lenda que em um comício, pouco antes da estreia da seleção italiana, ele teria dito que a participação italiana seria algo muito bom, principalmente para a vida dos jogadores. Com erros grotescos dos árbitros e muitos lances duvidosos, a Itália venceu a Copa de 34 e a de 38 também na sequência. As duas, realizadas poucos anos antes do mundo entrar em guerras, que tiveram a Itália de Mussolini como aliada da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Anos depois, na Copa de 50, mais uma vez a política se fez presente. E bem aqui no Brasil. A Europa estava em ruínas depois da guerra, literalmente. Então, o Brasil se candidatou e foi rapidamente aceito como país sede. Na época, o futebol já era a paixão nacional. E o presidente Getúlio Vargas era um incentivador do esporte como extensão da educação no país e, claro, como capital político para ele próprio, evidentemente. Por isso, o presidente decidiu construir o maior palco do esporte bem aqui. E assim nasceu o nosso Maracanã, o maior estádio do mundo, bem na capital, para desfilar o futebol da melhor seleção de todas. Mas o final não foi tão feliz assim, mas eu volto nesse tema depois. Em 54, a Copa do Mundo foi vencida pela Alemanha Ocidental. Na época, com o país dividido após a Segunda Guerra, a vitória veio de forma totalmente inesperada, porque a Alemanha nem de perto era a favorita. O título de 54 é considerado um dos principais eventos da história alemã depois da Segunda Guerra, comparado até a queda do Muro de Berlim. A vitória do Brasil, em 58, colocou o futebol como principal elemento de identificação nacional, já que ele reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos e diferentes regiões do país. Em 70, a ditadura militar usou a seleção e o tri vencido pelos nossos brasileiros como estímulo ao patriotismo, ao ufanismo. Vocês lembram o que Mussolini fez nos anos 30 lá na Itália? Então, tudo a ver. A Argentina, em 78, ganhou seu primeiro Mundial. Dizem que os generais influenciaram árbitros e até jogadores. Em 86, a Argentina ganhou sua segunda Copa e o Maradona fez os argentinos se sentirem vingados dos ingleses pela Guerra das Malvinas. Olha aí, mistura de futebol, política, sociedade, história. Já teve jogo de guerra e de paz, como os clássicos entre Estados Unidos e Irã. Mais recentemente foi a vez de Putin usar a Copa para benefício político, em 2018. E até a Copa desse ano está sendo alvo de elogios, por ser a primeira Copa em um país do Oriente Médio, e críticas pelo aspecto da intolerância com a comunidade LGBT, por exemplo. As Copas do Mundo seguem rendendo e fazendo histórias dentro e principalmente fora de campo. Na política, nas relações internacionais e, é claro, nas nossas vidas. Para buscar mais dessas histórias, eu vou conversar com um cara que viveu, cobriu e presenciou grandes momentos de várias Copas do Mundo. Pois é, no plural mesmo. Fran? Fala, Tino! Sentiu! Eu sempre sonhei em ter esse momento. Tino, você fez várias coberturas históricas no futebol e cobriu Copas do Mundo também, no plural. De todas essas Copas, qual que mais te marcou e por quê? Vou citar a Copa de 94, a Copa do Tetra, porque era a minha segunda Copa. E o Brasil tinha 24 anos que não ganhava, então, pessoalmente, como brasileiro, como torcedor, estar ali, no campo, no dia da final, depois de uma cobertura enorme, já era muito, né? Para entender um pouco esse sentimento, essa sensação dos brasileiros, é importante voltar um pouquinho nos anos 50. O Brasil fez uma Copa em casa, tinha um time muito forte e perdeu, né, na final. Uma grande frustração. E aí criou-se um termo chamado Síndrome de Vira-Latas,
que nós seríamos atletas, jogadores e tudo que jogavam bem, mas que não tinham o emocional para ganhar, né? A gente, no final das contas, somos vira-latas, baixava a cabeça e saía. Então vem o título em 58, vem o bi em 62 e vem o tri em 70, com a seleção talvez mais encantadora da história. E depois de 70, a torneira fechou e aí passaram-se 24 anos de muita pressão, de muita exigência. Eu até sempre digo que depois de 94 a seleção passou a jogar com mais leveza, sabe? Com mais naturalidade, que tirou realmente um peso das costas. Era uma pressão enorme. Você percebe e conseguia diferenciar assim, o peso e o impacto do futebol e das Copas do Mundo na vida das pessoas? Faz uma diferença muito grande, sabe? Porque isso é aquela sensação que a gente vê de mobilização nas ruas, de onde você entra, você ouve as pessoas falando sobre aquilo, né? É assim, por exemplo, na Alemanha, é assim aqui no Brasil, e não é nem tanto assim nos Estados Unidos, ou no Japão e na Coreia, que sim gostam de futebol, mas não é aquela cultura que envolve o país. Mas quando a Copa do Mundo começa, parece que assim, a magia é mais ou menos a mesma, ali dentro das arenas, em torno das arenas, ali tudo que acontece. E acaba passando para dentro de quem está ali na cobertura diária da bola, quando tem protesto ou outro país que apoia mais, o país que o povo não liga tanto, porque culturalmente não é tão ligado ao futebol. Eu lembro, por exemplo, na Copa das Confederações de 2013, que manifestações políticas, o Brasil vivia um momento de muita efervescência assim, política, muitas manifestações. Por exemplo, em Fortaleza foi feito todo um esquema para que a seleção pudesse chegar ao estádio com muita antecedência. Nós, por exemplo, se o jogo era às 4h, a gente saía do hotel às 6h, para garantir que a gente pudesse chegar ao estádio. Tivemos, por exemplo, em Olimpíada, uma interferência muito grande, num atentado na Olimpíada de 72, em Munique, mas são casos, felizmente, isolados. Você lembra de algum momento que te impactou, alguma situação emocionante? Me ocorre, assim, a história de um torcedor argentino na Copa de 86. Ele estava lá, ele era uma pessoa pobre e tal, mas que tinha vendido tudo que tinha, não tinha a menor ideia do que aconteceria depois, assim, quando ele voltasse para a Argentina, né? Ele tinha realmente se desfeito de tudo que ele tinha, o pouco que ele tinha, não tinha nem casa mais para voltar. Tino, qual foi a primeira Copa que você cobriu? Em 1990, na Itália. E a última? A última na Rússia, em 18. Nesse intervalo de tempo, o que você destacaria que de mais marcante mudou no futebol mesmo? Se você olhar assim, ao longo das Copas do Mundo, você vai perceber claramente que a gente pode ter uma leitura assim, de que o PIB, digamos assim, da Copa do Mundo, de que o faturamento do que gera esse produto enorme, ele foi aumentando cada vez mais, ele foi ficando cada vez mais milionário, né? Então, é uma grande indústria de arrecadação de entretenimento, a Copa do Mundo, né? Faz uma diferença muito grande, assim, a gente olhar para o que era, por exemplo, em 1990 e olhar para o que teremos agora, daqui a pouco, no Catar. Envolve muito o negócio mesmo, né? Envolve muito o negócio. A FIFA, ela tem exigências, né? Ela faz exigências em cada país assim que aceita ser sede. Ela vira quase que um estado ali dentro daquele território ali onde rola o futebol, né? Sou fã aí, foi um prazer. Valeu Obrigado, mesmo. bom trabalho, um abraço, gente. Também, valeu. Pacaembu. Estamos aqui no Pacaembu, onde fica o Museu do Futebol. Melhor lugar para a gente começar a explicar e destrinchar a história do futebol entrelaçado com a sociedade, política, democracia. E junto comigo, a pessoa perfeita para isso. Ele quer o livro, não chega a ser enciclopédia como Newton Santos, mas é um livro pelo seu vasto conhecimento no futebol. O Biratã Leal, jornalista esportivo, sabe muito, vai dar várias aulas para a gente. Aí, ó. Pelé dando as boas-vindas pra gente no Museu do Futebol. Em inglês, espanhol e português.
Bom, essa aqui é a foto da seleção italiana fazendo a saudação fascista antes de um jogo da Itália na Copa de 34. Foi uma Copa que os italianos fizeram para eles ganharem e que o Mussolini fez para vender a sua ideologia. Ganhou a Copa de 34 e depois ganha a Copa de 38 na França, quando a Itália chega a jogar de uniforme preto, que era as cores do fascismo, né, nas quartas de final. Isso é uma influência muito clara da ditadura no esporte. Na Copa de 38, o Hitler também já estava na parada pela Alemanha. E olha, enquanto existir a ditadura, vai continuar existindo essa relação no esporte. 58, primeira Copa do Brasil. A gente não pode ignorar como que era o momento que o Brasil vivia naquele período. Era o governo Juscelino, o Brasil vinha no seu maior processo de industrialização, construção de Brasília. Então vinha um momento de ideia do governo e da população de que o Brasil estava virando uma grande potência no mundo. Talvez seja um momento de muita glória do Brasil como nação ali no imaginário da população. A síndrome de vira-lata de 50 virou uma ideia do Brasil grandioso de 58. É vingado em 58 por Garrincha. Botafoguense, Garrincha, fica aí o registro. Aí a gente chega em 70 e aquilo que a gente estava falando no início, da influência das ditaduras, do uso do futebol, também chega ao Brasil, né? E isso é uma imagem que a gente tem até hoje. A ditadura usa muito a Copa do Mundo, por vários motivos. Primeiro que mostra um Brasil vitorioso, então talvez passe a mensagem de que o Brasil está no caminho certo. A gente sabe que não, mas eles tentavam vender essa ideia. A população ia ficar pensando tanto em Copa do Mundo que ia esquecer da ditadura. No final das contas, essa seleção acabou caindo nas graças de todo mundo porque não tinha como ignorar. Para muita gente ainda é o melhor time que o futebol já teve. Outra coisa que pega muito na Copa de 70 é que foi uma Copa transmitida ao vivo na televisão para o Brasil inteiro. Na época, a transmissão ainda era preto e branco, só em alguns lugares especiais no Brasil que tinha TV colorida. E o curioso é que essa imagem que a gente tem de a seleção aliena, a seleção ópio do povo, Copa do Mundo, é uma coisa que dura até hoje. 78, Copa claramente engambelada pela ditadura argentina, roubaram todo mundo para ter um título aí que deveria ter um asterisco. Confirma, Biro? Não assim, teríamos que provar, mas de fato, coisas estranhas aconteceram. Coisas estranhas. E a Copa de 98, que pra gente ficou marcada pela derrota traumática e o famoso que se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Na verdade, se a gente pensar sei lá, da França, se vocês souberem o que aconteceu, vocês não vão ficar enojados com a derrota. Exato. A seleção francesa, ela já vinha se miscigenando mais já fazia um tempo. Agora, aqui a seleção de 98 virou um símbolo disso, que ela ganha. A França tinha uma imagem de seleção perdedora, seleção que é sempre boa e perde. E essa foto aqui é muito legal, que ela é mais complexa do que muita gente pensa, porque mostra diversas facetas ali do colonialismo francês, mas do quanto isso também criou uma diversidade na sociedade francesa. Você vê aqui como tem várias etnias representadas que mostram um lado que é fascinante e espetacular da França, mas que às vezes até alguns franceses tentam negar. Você olha uma foto e fala de colonialismo, imigração, pós-guerra, tolerância também, e tudo que ela representa do futebol misturado com política, democracia, diversidade. E aí a gente chega em 2014 para abordar um outro lado também das Copas, né? Que tem corrupção, protesto, compra de estádio, envolvendo o CBF, FIFA. Talvez até tinha pintado uma esperança de que a Copa fosse simbolizar um novo Brasil e, no final das contas, foi uma Copa que simbolizou o velho Brasil na forma como ela foi organizada. De escolhas políticas, o Brasil de decisões que não eram as decisões mais inteligentes. Por exemplo, construir um estádio novo em Recife, quando poderia aproveitar um estádio que existisse. Um estádio em São Paulo. O que fizeram com o Maracanã, que o Maracanã é mantido, mas talvez não no modelo que fosse preferido pelo público. Está fazendo uma Copa? Beleza, mas não era capaz de fazer uma Copa do Mundo de uma forma que usasse menos dinheiro público, de uma forma que fosse mais sustentável, que fosse mais dentro da realidade? O Brasil, pelo tamanho que tem, pela importância econômica que tem no mundo, pela importância histórica que tem no futebol, é normal o Brasil receber uma Copa do Mundo. É normal, o Brasil é um país com tamanho para isso. Copa do Mundo, a FIFA não estava fazendo nenhum favor ao Brasil. Isso tudo entra num balaio de contestação de gastos públicos, do velho Brasil voltando a se manifestar. Aproveitar que estamos aqui no Museu do Futebol com vários aficionados pelo velho esporte bretão para saber que momento de uma Copa do Mundo marcou a sua vida. 70.
De lá pra cá, meu filho, eu acho que hoje ninguém faz mais uma Copa igual 70. Parte da Copa de 2014. O que deu pra assistir foi aquele 7-1, né? Triste. Chorei. Você é o que? A musa do Brasileirão 2021. Tem o que a gente vivenciou, mas aqui no museu, a de 50 que a gente perdeu pro Uruguai. Qual você acha que foi pior, mais triste pro povo? 50 ou aquele 7-1? Óbvio, 7-1. Não tem nem o que falar. 94. O Badi chutando aquele pênalti pra fora. Eu lembro que eu estava na casa da minha avó, com os meus primos, no ambiente familiar. Foi bem legal essa Copa aí. Um momento bom ou ruim? Você escolhe. Eu acho que foi o 7-1 em 2014, que eu tava assistindo esse jogo. Pra mim foi a maior seleção do mundo e perdeu de forma tão triste, né, pra Alemanha. When the Spain win the World Cup in 2010, it was incredible. So yeah, it's a memory for me, I think, for all my life. Thank you very much. Thank you. Thank you. Você sabia que o estádio criado para ser o palco da maior festa da história do futebol brasileiro foi o palco da maior tragédia do esporte nacional? Em 16 de julho de 1950, o Uruguai derrotou o Brasil de virada por 2-1 na final da Copa do Mundo em pleno Maracanã. O gigantesco estádio, no coração da então capital, Rio de Janeiro, tinha sido criado especialmente como palco para uma vitória épica da seleção canarinha. Foram 200 milhões de cruzeiros gastos, 195.600 metros quadrados de área, 10.500 toneladas de ferro, 193 mil quilos de pregos, 993 mil tijolos, 90 estandes de venda de cigarros, 58 bares e 50 cadeiras especiais para deputados. Mas, no jogo de estreia da Copa, o maior do mundo ainda estava inacabado. Os 1.500 operários que trabalharam nas obras nos últimos 22 meses chegaram a virar noite até o dia da abertura. Mas a partida entre Brasil e México foi disputada ainda com o estádio inacabado. As duas seleções atuaram diante de 200 mil torcedores que tiveram que dividir o espaço nas arquibancadas com andaime, tijolo e cimento fresco. Os retoques finais do velho Maraca só foram finalizados mais de uma década depois. Um clássico, né? E o Maraca, ou Maracanã, que vem do nome da avenida onde foi construído o estádio, é só um apelido. O nome oficial é Estádio Jornalista Mário Filho, em homenagem ao cronista esportivo considerado responsável por incentivar a construção do estádio e também por popularizar o futebol no nosso país. Em 1950, o Brasil era um país que procurava se posicionar perante o mundo. Uma vitória da seleção brasileira de futebol no seu próprio território, no maior estádio do mundo, ia ser uma ferramenta e tanto para esse objetivo. E esse sentimento era palpável para o povo todo. Mais do que uma vitória esportiva, era a vitória do Brasil enquanto projeto de nação. Mas quiseram os deuses do futebol que a história fosse diferente. O lendário Maracanaço foi assistido pelo maior público da história das Copas. Entre pagantes, jornalistas, autoridades e as centenas de pessoas que derrubaram o alambrado e invadiram o estádio, mais de 200 mil pessoas testemunharam aquela que foi a maior tragédia do esporte nacional. O Brasil abriu o placar com friaça aos 2 minutos do segundo tempo. Mas, contrariando o script, o Uruguai logo em seguida conseguiu empatar com um esquiafino aos 21 do segundo tempo. E viraram o jogo com o gol fatídico de Didia, faltando só 10 minutos para o jogo acabar. O povo ficou em estado de choque na arquibancada, nas ruas próximas ao estádio, no Brasil inteiro. Diversos jornais registram que o clima era fúnebre, com multidões chorando pelas ruas. No estádio, silêncio sepulcral. Alguns jogadores abandonaram o futebol depois daquela partida. A maioria jamais foi convocada de novo para a seleção. O goleiro Barbosa, que entrou para a história do futebol por supostamente ter falhado naquele último gol, carregou até a morte a fama injusta de frangueiro. Pelé, maior jogador do mundo, já contou em algumas entrevistas que quando o Uruguai marcou o derradeiro gol da vitória, ele viu seu pai chorando desconsolado e ali prometeu a ele que iria um dia vencer o Mundial e dedicar ao pai. Pelo menos para alguma coisa essa tragédia serviu, então. Como o futebol pode mudar o mundo? Bem, acho que o futebol, os esportes em geral, né? Mas o futebol, por ser o esporte global, tem mais essa força. E as artes também, elas servem como uma manifestação cultural em comum de todo o planeta, de todas as pessoas. Então, elas permitem um ambiente de discussão, de conversa, de interação de pessoas de diversas origens, idiomas, religiões, diversas histórias diferentes, que elas conversem, interajam em um ambiente comum, que é um jogo de futebol.